Muitos alunos sofrem de um mal chamado procrastinação, que é simplesmente o ato de deixar para depois uma tarefa que precisa ser concluída agora. Às vezes, nós simplesmente perdemos a vontade de fazer aquela lista de exercícios, mas em outras vezes nós simplesmente achamos que vamos conseguir fazer em um outro momento e acabamos nos enrolando e não conseguindo fazer. E hoje nós vamos conversar sobre isso, sobre a procrastinação nos estudos. Roda a vinheta. Bom, se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, meu nome é Débora e hoje eu trabalho exclusivamente com a internet. Falo sobre produtividade e organização. Se você ainda não conhece o meu trabalho, eu vou deixar aqui embaixo o link do meu Instagram, que lá eu também falo sobre isso. E para vocês conseguirem me acompanhar mais de pertinho por lá também, que eu estou sempre interagindo com vocês nos stories, estou sempre aparecendo por lá também. Mas agora chega de enrolação e vamos pro vídeo. A procrastinação é um fato de deixar para depois aquela atividade que a gente sabe que precisa fazer. Muitas vezes por saber que ela vai demandar um esforço maior, que ela vai ser difícil, ou que a gente vai precisar se esforçar muito para fazer aquela tarefa, a gente acaba deixando para depois, a gente acaba enrolando para fazer. Mas a gente sabe que procrastinação e estudos são duas coisas que não combinam. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer hoje algumas alternativas para quem vive desse mal, que é a procrastinação, para ver se eu consigo ajudar um pouquinho vocês a tentar não procrastinar tanto na hora de fazer os seus estudos, na hora de estudar e fazer as suas listas de exercícios. A primeira alternativa, a primeira dica é defina muito bem o seu objetivo. Tendo um objetivo muito claro, fica mais fácil de você não enrolar tanto para fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, se você está estudando para o vestibular, você precisa definir assim, vou estudar para ser aprovado em pedagogia na UFMG. Dessa forma, você não está estudando apenas para ser aprovado no vestibular, e sim em um curso específico numa universidade específica. Assim fica um pouco mais fácil de você não ficar procrastinando para estudar. A segunda estratégia é defina pequenas metas. Ok, tudo bem que você quer ser aprovado na UFMG, então o que você vai fazer ao longo desse período para conseguir alcançar esse objetivo? Seja estudar provas anteriores, rever o edital, ver o que vai cair na prova, fazer exercícios. Quais serão os passos que você vai seguir a fim de alcançar esse objetivo? Quais serão as pequenas metas? O que você vai fazer um pouquinho cada dia para conseguir alcançar esse objetivo final, que é ser aprovado? O terceiro passo é faça um plano de estudos detalhado. Eu sempre falo que o planejamento ele é de extrema importância em tudo que a gente vai fazer na vida, porque com o planejamento a gente consegue visualizar o que vai ser estudado, o que vai ser revisado, o que precisa dar mais foco naquele momento, o que pode ser estudado mais para frente. Você vai conseguir visualizar melhor o que precisa dar mais prioridade, dar mais ênfase naquele momento. O quarto passo é definir horários. Mas é claro que eu não estou falando aqui que precisa ser uma regra, porque existem, por exemplo, uma matéria que vai demorar 1 hora para ser estudada e uma outra matéria que vai demorar 2 dias. Então, assim, você precisa definir tópicos que você vai estudar naquele momento, naquele período de tempo. Por exemplo, você vai ficar 2 horas estudando sobre um tema X da biologia. Então, você precisa pensar determinar um período de tempo que você vai estudar aquele determinado assunto. O próximo passo é intercalar os momentos de estudo intenso com momentos de pausa. Eu sempre falo da importância das pausas porque são com as pausas que a gente vai parar de procrastinar tanto. Porque a gente sabe que
Se, por exemplo, a gente pensar que vai ficar o dia inteiro estudando história, a gente já começa a ficar achando que é muita coisa, que não vai dar conta e acaba deixando de lado. Mas se a gente pensa que vai estudar história, um determinado assunto de história durante 1 hora e logo depois vai ter uma pausa de 10 minutos, já começa a ficar mais interessante. Você sabe que depois daquela 1 hora você vai ter um pouquinho de lazer. E aí, o tempo que você vai estudar e o tempo que você vai fazer pausa vão depender de vários testes. Você precisa ir fazendo testes ao longo do processo do estudo para você perceber quanto tempo você consegue ficar focado, se você fica menos tempo, mais tempo, quanto tempo que você vai tirar de pausa. E, inclusive, existe uma técnica chamada Pomodoro, que ajuda muito nesse processo de foco e concentração, que eu utilizo muito. Basicamente, é composto de um momento de foco intenso de 25 minutos e depois uma pausa de 5 minutos. Se você não conhece essa técnica Pomodoro, eu vou deixar linkado aqui no card, que eu fiz um vídeo explicando como que essa técnica funciona, com mais detalhes, enfim, para vocês acompanharem e verem como que funciona. A próxima técnica é uma que eu gosto bastante, é você fazer alguns combinados com você mesmo. Por exemplo, se você seguir o cronograma certinho de estudos, fazer as listas certinho que você precisa durante a semana, que tal comer um sanduíche diferente no final de semana, ou fazer um passeio num local bacana. Isso ajuda como uma forma de incentivo e também uma maneira de distrair a cabeça no final de semana. A próxima dica é pratique atividade física. Quando a gente pratica atividade física, a gente consegue ter mais disposição, mais vontade, mais ânimo para concluir as tarefas que a gente precisa. Os estudos, a gente tem mais concentração, enfim, ajuda bastante. A próxima dica é não se culpe por ter procrastinado. Nós, seres humanos, somos procrastinadores, alguns mais e outros menos, mas é super comum e é normal a gente procrastinar. Quando a gente perceber que está procrastinando de novo, a gente já tenta voltar ali o foco, faz um passeio de 5 minutos assim pelo ambiente de estudo, para poder voltar já com foco e não se perder porque procrastinou durante um tempo. O segredo é não ficar se culpando porque é super normal, todo mundo procrastina em algum momento. E a última dica é durma bem. Se você está com sono acumulado, com sono atrasado, você vai ter uma dificuldade maior de concentração e de compreensão daquela disciplina, daquela matéria. Então, você precisa manter o sono em dia para você ter mais facilidade para absorver o conteúdo e conseguir fazer os exercícios necessários. Então, gente, essas foram as 9 dicas, 9 estratégias que eu trouxe para vocês para tentar minimizar essa situação de ficar procrastinando nos estudos, porque a gente sabe que é importante e que a gente tem um objetivo final, seja ser aprovado no vestibular ou passar com boas notas na escola, na faculdade, enfim. Adquirir um novo conhecimento, fazer um curso que está parado. Estudar é importante, a gente precisa sempre estar estudando e aprendendo coisas novas, enfim. E a gente tem essa mania de ficar sempre procrastinando. E foi pensando nisso que eu trouxe essas estratégias. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. E é isso. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.